Olá, alunos, boa tarde para vocês. Hoje, quinta-feira, 19 de novembro. Hoje nós temos as nossas aulas de História e Geografia. E para começar, nós vamos iniciar aí com o nosso livro aberto, nosso livro de História, aberto lá nas páginas 80 e 81, tá? Então, nessa semana, o nosso conteúdo fala sobre outros trabalhadores livres no campo. Então, a gente está falando, a gente já vem falando sobre o cultivo, os trabalhadores, né, que fazem esse tipo de trabalho. E aí, aqui nós vamos falar sobre esses trabalhadores livres, né, no campo. Então, aqui está mostrando, né, alguns tipos de transporte, meio de transporte que esses trabalhadores utilizavam para carregar suas coisas, que eram os carros de boi, usado muito antigamente. Hoje, se tiver, mas é em alguns locais muito distantes, né? Assim, alguns locais, pode ser que ainda existe esse tipo de transporte, né? Feito pelo homem do campo, mas a gente não tem certeza. E então aqui está mostrando, né? Uma cidade, né? Santo Antônio do Monte, que fica em Minas Gerais. E aqui está mostrando um desfile de carros de bois, que era um meio de transporte muito tradicional daquela região. E esse meio de transporte hoje ele é pouco usado, mas houve um tempo em que era comum ouvir o som da roda da madeira, né, estalando, gemendo e cantando. Usando a força dos bovinos, os carros serviam para transportar cargas como cana-de-açúcar nos engenhos. Aí aqui na página 81 fala sobre o trabalho nas fazendas de gado. Então, quando os portugueses aqui chegaram, não havia bois nem vaca. Foram eles que trouxeram esses animais para o Brasil. Então, os bois, vacas, tudo isso foi trazido pelos portugueses aqui para o Brasil. Não existia aqui, né? Então, inicialmente, o gado foi criado nos próprios engenhos, no litoral. Os bovinos eram utilizados para mover as moendas, que eram uma forma de moer as canas, tá? E também transportar a cana, puxar o arado. Além disso, a carne e o leite complementavam a alimentação como o couro. E como com o couro era confeccionados arreios, roupas, calçados, chapéus, muitos outros objetos. Devido à expansão da produção açucareira, né, e com o solo bom para o cultivo se localizava no litoral, a criação do gado foi deslocada para o interior, iniciando-se assim a ocupação do sertão. A criação do gado exigia poucos trabalhadores, o vaqueiro e alguns auxiliares. Entre eles predominavam os trabalhadores livres, mas havia também africanos escravizados. Então, trabalhadores livres era que não fazia parte, né, dos africanos. Alguns locais usavam os africanos para fazer esse tipo de trabalho. Então, antigamente, né, aqui no que nós aprendemos foi o quê? Que o gado, né, a vaca, o boi, não existia aqui no Brasil. Eles foram trazidos pelos portugueses e eles trouxeram esses animais para cá para o quê? Para fazer o trabalho de arar a terra. Eles puxavam, né, um equipamento que ia fofando, né, cortando a terra para poder plantar. Eles também serviu para transportar a cana, né, lá do canavial até os engenhos. Ele serviu também para fazer a máquina de moer cana se movimentar, então eles ficavam rodando ali e a máquina ficava movimentando e moendo a cana. E além disso, eles usavam também a carne, o leite, o couro desse animal. Então, assim, esses animais, eles eram, além dos escravos, né, ser muito explorado, os animais também eram muito explorados, que hoje o gado hoje ele serve apenas para dar para a carne, o leite e a vaca, né? E o leite, a carne, né, o couro. Antigamente não, além deles servir nisso, eles também tinham que fazer o trabalho, né? O trabalho que hoje é feito por outras máquinas. Aí, pessoal, quando vocês terminarem aí nas orientações da atividade, está dizendo para vocês responderem as questões 1 e 2 da página 81. São essas questões aqui. A questão 1 e a questão 2 tem a letra A e B. Então, na questão 1 fala para você observar a imagem, que é essa imagem que está aí logo acima, e em quais atividades os bois são utilizados. Em que outras atividades eles costumavam ser utilizadas nesse período. Então, eles eram utilizados no transporte da cana e na movimentação das moendas, né? E na agricultura para puxar o arado.
Aí vem a número 2, fala sobre a criação do gado no Brasil colonial. Responda as questões abaixo. Por que os bois passaram a ser criados no sertão? Porque as terras eram boas. No início, eles eram criados apenas o quê? No litoral, era próximo do mar. Litoral são as terras ali bem próximas do mar. Então, eles foram criados no sertão porque as terras eram boas para o cultivo da cana-de-açúcar, né? E aí, como eles foram plantar essas canas para lá, eles precisaram de quê? De expandir a produção também do gado. Além de expandir a produção açucareira, eles também foram levando e deslocando essa criação do gado do litoral para o sertão. Que tipo de mão de obra era empregada na criação de bois? Né? A maioria dos trabalhadores que cuidavam dos bois, eles eram livres, ou seja, não eram escravizados. Mas também existiam alguns escravizados que cuidavam também desse gado, tá bom? Então, mais tarde eu estarei postando a correção. E na nossa aula de geografia, também pede para a gente trabalhar, né? Aqui na apostila de vocês, tem a atividade, tá? A atividade número 1, 2 e 3 aqui na apostila, mas você vai encontrar as respostas dessa atividade lá nas páginas 82 e 83 do livro de geografia de vocês, tá bom? Então, para vocês responderem a atividade, vocês vão precisar de recorrer ao livro de geografia, na página 82 e 83, que fala sobre as técnicas tradicionais de cultivo e as técnicas modernas. Aqui está muito ligado, né, a aula de história, porque aquela aula de história ali, que nós falamos sobre os trabalhadores livres no campo, essas técnicas lá que eles utilizavam eram tudo técnicas tradicionais, que era arar a terra com os animais puxando, né, a máquina lá de arar. Os trabalhos eram manuais, então eram técnicas tradicionais. Hoje, a maioria das técnicas utilizadas, né, no manejo, no cultivo, no plantio e na colheita da terra são técnicas modernas. Ainda se usa as técnicas tradicionais? Sim. Nós estamos vendo aqui, ó, o animal ele está puxando, ó, puxando aí uma máquina, onde ela vai cortando, vai arando a terra, né? E aí que nós temos outra técnica tradicional, que o homem está utilizando uma enxada, né, para poder capinar, limpar o solo, né, a terra. Provavelmente ele vai utilizar ali para plantar ou já está plantado. Então, são técnicas tradicionais. O que são técnicas tradicionais? São aquelas técnicas, né, de cultivo que reúnem conhecimentos compartilhados pelos agricultores e passados de geração em geração. São conhecimentos mais utilizados manualmente. Essas técnicas caracterizam pelo emprego do trabalho manual e pelo uso de instrumentos simples, como enxada, foice, facões e arados puxados por animais, como bois e cavalos. O uso dessas técnicas tradicionais é comum na agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência, gente? É aquela agricultura que a maioria dos pequenos, utilizada pelos pequenos agricultores, e eles plantam mais para sobreviver. Planta o arroz para a família dele comer, planta o milho, planta o feijão, cria aquele gadinho, mas mais para a sua subsistência, para o seu próprio alimento, tá? A sua subsistência. Aí, o que são técnicas tradicionais? As técnicas tradicionais, elas já se baseiam em conhecimentos científicos e utilizam equipamentos avançados, como máquinas e produtos industrializados, como adubo, químicos, agrotóxicos, sementes especiais. Esse tipo de produção exige trabalhadores qualificados e utiliza pouco trabalho manual. Então, aqui, gente, já precisa de encontrar pessoas que estudaram, pessoas que têm o conhecimento para utilizar aquelas máquinas, tudo computadorizadas, os agrotóxicos, usar produção, eles querem uma semente mais especial, uma semente que é de garantia que ela vai nascer. Então, essas sementes, elas são feitas em laboratórios, né? São passadas, assim, por várias técnicas e experiências. Então, assim, já são as técnicas modernas de cultivo. Nós estamos vendo aqui uma máquina, ela está colhendo, acho que é algodão, colhendo algodão, né? E aqui nós temos também a parte uma técnica também moderna, que é a irrigação, que é molhar o solo, né, onde está sendo plantado ou está sendo preparado para o plantio, né? Também, então, essa aqui são as técnicas modernas. Então, esse tipo de máquina, ela é uma máquina
bem moderna e quem está comandando essa máquina também precisa de ter estudo, precisa de ter conhecimento das técnicas modernas, né? Diferente desses aqui, que necessariamente não precisa, né? Basta ter disposição e um dessas ferramentas e aí já consegue fazer o seu trabalho, né? Hoje quase não se usa mais. E aí, quando vocês terminarem de entender o conteúdo, aí nós vamos responder aqui na apostila. Ó. A número 1 fala que vocês vão encontrar lá na página 82 do livro, né, na página 82 aí, ó, na primeira página que nós abrimos o nosso livro, fala assim, quais tipos de técnicas e instrumentos são utilizados na agricultura da subsistência? São utilizadas as técnicas tradicionais, né? Aí a número 2 fala assim, também lá na página 83, ó, a resposta você vai, quando eu coloco assim, gente, ó, livro, página 80, página. Quando eu coloco livro, página, que logo no início da questão, é porque você vai encontrar a resposta lá nessa página aqui. Então, marque com X os motivos que possibilitam a agricultura moderna alcançar grande produtividade. Investimentos elevados, muito trabalho manual? Não, se é técnica moderna, o trabalho não é manual. Uso de arado, uso de máquinas ou técnicas tradicionais. Qual é o motivo, né? Então, aí são mais de um motivo. São os investimentos elevados, porque para comprar uma máquina dessa, então o pequeno produtor dificilmente ele tem condição ou pagar um trabalho com um equipamento desse. E o outro são o uso de máquinas, né? Então, por isso que a agricultura moderna, ela alcança grande produtividade, porque é diferente você colher um algodão desse manualmente, você colher numa máquina, né? Enquanto você ia levar semanas, você leva 2, 3 dias ou um dia no máximo. O livro, também na página 83, você vai encontrar a resposta da número 1. Fala assim, em que se baseia a agricultura realizada com técnicas modernas? Então, a agricultura em técnicas modernas, ela se baseia no conhecimento científico e utiliza equipamentos avançados, né, gente? Então, ela precisa, né, se basear nesses conhecimentos científicos. Então, a pessoa passa por estudos, passa por aperfeiçoamento para poder trabalhar com esse tipo de técnica, que é a técnica moderna. Então, aqui em geografia, nós trabalhamos sobre técnicas tradicionais de cultivo, que é aquela técnica utilizada manualmente, e também falamos sobre as técnicas modernas de cultivo, que é aquela que é utilizada por máquinas, a pessoa utiliza no seu terreno adubos específicos, agrotóxicos, com todos os seus cuidados e conhecimentos, né? Contrata uma pessoa que tem conhecimento nesse tipo de trabalho, tá bom? Então, mais tarde também estarei postando as correções, tanto de geografia quanto de história, tá? Boa aula para vocês e fique com Deus.